Senhor. Queria ministrar esta noite aquilo que Deus falou no meu coração. E o que eu vou falar está lá em Jeremias capítulo 18, uma passagem bem conhecida. Jeremias 18. Vamos ler apenas até o versículo 6. Tá bom. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás a minha palavra. Verso 3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Vou ler de novo o versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, e tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó nova vida? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, ó nova vida. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor, nós estamos diante desta palavra, e eu creio na tua mão poderosa, Senhor. Eu creio na tua voz que é poderosa. Eu creio que esta noite pode ser uma noite de rendição. Uma noite, Pai, de mudança, uma noite de edificação, uma noite de transformação em nossas vidas. Fale conosco, Senhor. Que esta palavra seja do Senhor. Em nome de Jesus, é assim que eu oro. Meus irmãos, eu acho poderosa essa passagem. Eu já li várias vezes esta passagem tentando entender ela. Esse capítulo aqui contém uma metáfora de um oleiro e um barro. E essa metáfora, ela ilustra a soberania de Deus sobre o seu povo e também sobre as nações. Esse texto aqui mostra que Deus manda o profeta ir à casa do oleiro para observar o seu trabalho com barro. Jeremias estava, não sei onde, mas Deus aparece para ele dizendo: olha, vai ali na casa do oleiro, que você vai observar a forma como o oleiro trabalha no barro. O oleiro, portanto, molda um vaso. E o profeta observa que quando ele estava moldando aquele vaso estragava em suas mãos. Mas o oleiro refazia aquele vaso conforme ele desejava. Então Deus, ele pega o profeta naquele lugar onde ele estava, encaminha ele até a casa do oleiro, para mostrar para Jeremias uma imagem daquele oleiro que estava mudando aquele barro.
e que ele observasse e ele aprendesse com aquela situação. Então, Deus usa essa imagem para ensinar que ele tem o direito de moldar todo o povo como o oleiro molda o barro. Meus irmãos, naquele tempo, Israel estava se afastando dos caminhos do Senhor. Se você observar desde o início da palavra, em Jeremias, o texto de Jeremias, Deus dizendo através de Jeremias uma palavra bastante intensa. Esses dias para trás eu até comentei. Eu vejo uma emoção, um Deus quebrantado. Ó Israel, volte para os meus caminhos. Ó Israel, saia desse lugar. Parem de caminhar o caminho que vocês estão caminhando e voltem para o meu caminho. Parem de adorar outros ídolos e olhem para mim. Vocês esqueceram de mim. Então essa era a situação que o povo de Judá estava vivendo. O povo cada dia estava se afastando da presença de Deus. Então Deus observa aquele cenário de horror, um cenário de descontentamento, de tristeza em seu coração. E chama o profeta Jeremias e o leva à casa do oleiro, para que Jeremias pudesse entender como Deus quer trabalhar na vida do seu povo. Meus irmãos, eu não tenho dúvida de que Deus, Ele trabalha intensamente querendo nos transformar, querendo mudar as nossas vidas, querendo mudar os nossos corações. Você crê nisso? Posso ouvir um amém? Deus, Ele trabalha intensamente. Então Ele chama o profeta para falar com ele a respeito de tal situação. Então, irmãos, isso nos leva a pensar em algumas situações. Da mesma forma como Deus estava trabalhando no coração do povo de Israel, Deus também trabalha em nossas vidas. Ele vai trabalhando. Mas muitas vezes, irmãos, a gente não tem essa consciência de que Deus está trabalhando em nossas vidas. Muitas vezes nós esquecemos, por conta de diversas situações. Então eu gostaria de lançar sobre a igreja esta noite algumas perguntas. A primeira delas: você tem prestado atenção às formas como Deus fala com você? Você tem prestado atenção às formas como Deus tem falado com você? Meus irmãos, nesse texto, é óbvio que nós podemos ver que Deus não fala diretamente com Jeremias, mas Ele manda Jeremias sair do lugar onde ele estava para a casa do oleiro. Deus não falou diretamente com Jeremias. Ele mandou Jeremias sair do lugar onde ele estava. E Deus mandou ele estar lá nessa casa do oleiro. Para quê? Para falar com Jeremias, irmãos. Para falar com o próprio profeta. Então Deus aqui, meus irmãos, Ele mostra que Ele nos ensina de várias formas diferentes, irmãos. Ele fala conosco de formas diferentes. Deus, Ele fala, irmãos, o tempo todo. E Deus, muitas vezes, Ele fala por palavras, mas outras vezes Ele fala também por experiências, tanto boas, quanto ruins também. Mas Deus fala. E Ele traz também observações. Mas eu quero que vocês entendam que Deus, Ele fala. Jeremias, desde o início da palavra, desde o início da sua história,
desde o livro de Jeremias, Deus tem falado com ele. No início falou diretamente, mas nesse momento ele muda a forma de falar. Então Deus, ele colocou Jeremias ali na casa do oleiro para ele ter uma experiência da forma como ele trabalha na vida das pessoas. E o que eu quero que vocês prestem atenção nessa história, irmãos. Porque existem experiências que Deus está falando conosco. Mas muitas vezes, irmãos, o nosso coração está fechado. Muitas vezes, irmãos, a gente não tem prestado atenção às formas como Deus tem falado com você. Existem essas situações. Eu não sei se você já passou por um período difícil na sua vida. Eu creio que, né? Não sou apenas eu. Todos nós. E você já reparou qual é a nossa primeira reação quando passamos por problema? É desespero. É desânimo. Né? É choro. É fraqueza. É temor. Medo de que tudo vai desmoronar na sua vida. Então você cai nessa realidade, nesse cenário, e você esquece de que Deus está movendo nesse momento. Deus quer falar com você neste momento. Mas você sabe por que não fala, irmão? Porque você está com o coração fechado. Aqui Jeremias, queridos, estava passando por uma dificuldade muito grande. Jeremias estava sendo perseguido. Jeremias passava por diversas dificuldades no seu ministério. Ele foi perseguido. Ele foi um profeta que falava, e da mesma forma que ele falava, as pessoas se levantavam contra ele. E ele ali, irmão, ele notou que aquela situação, aquele momento em que ele estava vendo aquela situação do oleiro, ele percebeu. Ele viu Deus ali trabalhando. Ele viu Deus ali movendo. Ele teve essa experiência de Deus falar com ele em um momento difícil. Eu quero que você preste atenção, meus irmãos. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas creia que Deus está falando com você. Creia que Deus está te ensinando algo. Creia que Deus está te levando para um lugar. E você precisa observar. Você precisa entender que Deus está no comando. Ele não esqueceu de você. É fácil a gente falar quando você está passando por uma situação difícil. Mas eu quero falar também para você, irmão, que está na bonança. Deus também fala na bonança. Se você está com a vida tranquila, não esquece de Deus, não. Porque às vezes, quando nós estamos na bonança, o nosso coração enche de soberba. A gente pensa que o mérito é nosso. A gente pensa que as conquistas que nós tivemos são apenas meras conquistas, meros méritos que nós tivemos por sermos o quê? Pessoas bem-sucedidas. Mas nós não somos nada, irmãos. Tudo que nós temos vem da mão do Senhor. Então, se você está naquela posição em que tudo está dando certo para você, também não esqueça a palavra de Deus, não esqueça o Senhor. A palavra de Deus diz, se ouvir a palavra de Deus, não endureça o vosso coração. Não endurece. O problema é que hoje, irmãos, estamos vivendo num sistema, num caos espiritual, em que as pessoas não estão mais quebrantadas. As pessoas estão movidas pelo sistema mundano. Amanhã a gente começa a trabalhar. Já viu que a gente tem um ritual? Amanhã é segunda. O que você faz na segunda-feira? Vai trabalhar. Aí alguns vêm à noite para oração.
E assim vai, a semana inteira, grupo de vida. Aí a gente entra. E aí, você está ouvindo a voz de Deus ou não? Né? Às vezes amanhã, sei lá, no seu trabalho você vai enfrentar um problema. Mas às vezes a sua conta vai estar bombando. Mas creia que Deus está ali, irmão. Manifestando a graça dele. Falando com você o tempo todo. Então, queridos, eu quero destacar aqui para vocês. Não podemos ser como o povo de Israel. Um povo de um coração duro. Amém por isso? Segunda pergunta que eu quero lançar sobre vocês. Você reconhece que Deus está constantemente te moldando? Mesmo quando as mudanças são difíceis? Vou repetir a pergunta. Você reconhece que Deus está constantemente te moldando? Mesmo quando as mudanças são difíceis? Mudanças muitas vezes dói, irmão. Não é fácil, não. Mas a palavra de Deus nos mostra que assim como o barro depende do oleiro, nossa vida depende de Deus, irmãos. A nossa vida depende de Deus. Nós não somos pessoas autossuficientes. Então você reconhece que Deus está sobre a sua vida? Você reconhece que Deus está com você o tempo todo, né? Trabalhando em você? Querendo que você se torne uma pessoa da forma como Ele deseja? A gente precisa ter essa percepção, irmãos. Olha o que o versículo 3 diz. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Meus irmãos, essa roda de oleiro é um instrumento que gira para moldar o barro. Ela fica girando o tempo todo. Ela fica girando, girando, girando. Meus irmãos, você sabe o que significa isso nas nossas vidas? Isso representa um processo contínuo de Deus moldando as nossas vidas. Você já reparou que a nossa vida ela muda constantemente? Um dia está bom, um dia está ruim. De repente você está com saúde e no outro dia já não tem mais. Tem dia que o seu cônjuge está bom, no outro dia não está mais. Então as coisas vão acontecendo. E a gente fica meio, perdido no negócio. Quantos e quantos de nós já chegamos no trabalho e fomos demitidos de uma forma inesperada? Aí de repente a sua vida muda de um dia para o outro. E a gente fica meio que perturbado. Mas a gente tem que entender que Deus, Ele está trabalhando em nossas vidas de uma forma contínua. Ele vai trabalhando, Ele vai movendo, Ele vai cuidando a todo tempo em nossas vidas. E o nosso coração precisa ficar atento com isso. A gente precisa, irmãos, entender esta questão, que Deus, Ele está constantemente nos moldando. Muitas vezes Ele nos joga por uma situação em que nós não esperamos. Mas para que isso? Por que isso acontece? Porque, de certa forma, Ele quer nos moldar. De certa forma, Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer mudar o nosso coração. Ele quer mudar o nosso caráter. Então, irmãos, é assim como Deus trabalha. Agora, o importante é que nós precisamos de Deus, irmãos. A gente não pode esquecer de Deus. A nossa vida vai mudando. E Deus está no controle. E essa mudança, a gente não pode esquecer do nosso Senhor. E eu acho que, eu vejo na Bíblia, eu vejo algo muito, muito bacana. Porque quem entendia bem isso eram os profetas de Deus, os discípulos de Jesus, o próprio Jesus. Porque se você olhar na jornada desses homens de Deus, eles passavam por diversas situações.
tanto boas quanto ruins. Mas ali eles estavam caminhando e as coisas iriam mudando e Deus estava trabalhando na vida deles. E eles tinham essa percepção. Agora, você sabe como é que eles tinham essa percepção? Quando eles oravam e jejuavam. E é por isso que Deus falou comigo a respeito desta passagem. A gente só consegue, irmãos, ter essa percepção que Deus está trabalhando em nossas vidas, está querendo moldar as nossas vidas, quando nós temos essa sensibilidade em nossos corações. E quando eu olho para a vida de profetas, de reis, de discípulos, de apóstolos, eles tinham uma vida de jejum e oração. É por isso que eles tinham essa percepção. É por isso que eles reconheciam que Deus estava trabalhando na vida deles. E constantemente Deus queria moldá-los. Eu posso ver isso na vida de muita gente ali. Principalmente dos apóstolos de Cristo. Gente, Jesus só escolheu um nego complicado. Cobrador de imposto, velho. Corrupto. E ali, Deus trabalhou na vida dele. Mudou a vida dele. Foi moldando o caráter dele. E o que eu acho interessante? Que Levi, ou então Mateus, ele, irmão, teve essa percepção. E ele buscou isso para ele. Ele teve esse coração quebrantado diante do Senhor. Ele sabia que ele tinha que buscar a Deus. E ele buscava a Deus no jejum e na oração. Ele buscava o Senhor. Então, irmãos, é uma das coisas que nós precisamos aprender. Terceira pergunta. Você já passou por momentos em que se sentiu que sua vida estava desmoronando? Sim ou não? Já sentiu isso ou não? Só a minha, pô. Eu quero que vocês participem, irmão. As coisas na sua vida já desmoronou, sim ou não? Então eu não estou sozinho nesse barco, não. Né, Flávio? Estou sozinho, não. Mas depois você percebeu que Deus estava te reconstruindo? Processo, irmão. Gente, quando a gente percebe que as coisas estão desmoronando em nossas vidas, nossa, mas o negócio é complicado. Olha o que o versículo 4 diz. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele o quê? Outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Meus irmãos, o que o texto mostra aqui? Mostra que o barro não ficou como o oleiro queria. Não ficou. Ele fez ali um vaso. E o vaso não estava legal. E o oleiro resolveu a reconstruir este vaso de barro. Então, ele o amassa e começa esse novo processo. E eu entendo aqui que esse processo é um processo difícil. Agora, essa caminhada nossa, irmãos, nós precisamos ter essa percepção que Deus, Ele constantemente está refazendo a nossa história. Ele refaz. Ele refaz muitas coisas. E esse refazer de Deus, irmãos, é porque Ele quer fazer com que nós sejamos o quê? Aquele vaso perfeito. Aquelas pessoas perfeitas. Aquelas pessoas que transmitem a glória dEle. Aquelas pessoas que tenham o caráter dEle, tenham o coração dEle. E que sejam fortes como Ele. Talvez o processo é doloroso, mas faz parte da vida. Então, meus irmãos, perceba que Deus está no controle. Tá? Eu sei que muitos de nós passamos por reconstrução. As coisas desmoronam. Mas isso não é o fim. Não é o fim.
É assim como aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, ele saiu de Judá e foi parar aonde, irmãos? Na Babilônia. Depois da Babilônia, a palavra de Deus diz que eles voltaram depois dos 70 anos. E ali teve o quê? Um novo começo, uma restauração. Então, meus irmãos, Deus, Ele muitas vezes nos leva para uma situação muito difícil nas nossas vidas. Não é por acaso. Às vezes não é nem um pecado. Mas é um processo que a gente precisa passar. Às vezes você faz a coisa tudo certa, mas a coisa não dá certo. Você planeja algo, mas esse planejamento que você fez não deu certo. Às vezes você sonha algo e esse sonho, ele desmorona. Mas por quê? Porque eu entendo que não está de acordo com a vontade do Senhor. Existem muitas coisas, irmãos, que nós buscamos, que não condiz com a vontade do Senhor. E a gente, por causa de uma emoção, ou então através de um equívoco, a gente acaba tomando decisões incoerentes. E que Deus, Ele acaba o quê? Levando para um lugar para fazer o quê? Algo melhor para nós. Às vezes você percebe que existem pessoas que estão ao teu lado, que está desmoronando. Não se preocupe, irmão. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus às vezes tira você de algum lugar, acaba com tudo que você planejou. Mas não é porque você é ruim, você não é ruim demais. É porque Deus quer te levar para um lugar melhor que Ele tem para você. Então, é uma coisa que nós precisamos perceber. Vamos lembrar aqui a história de Davi. Davi foi uma bênção, irmão. Se tem um cara que move o meu coração na Bíblia, Davi, quebrantado, um homem cheio de fé, profeta, salmista, vida com Deus, mas caiu numa tentação, irmão. Caiu num deslize. E ali ele passou por um processo muito difícil na vida dele. Aí você sabe o que aconteceu diante desse momento que ele fez? Deus tirou um filho dele. Por causa desse adultério, Davi e Batseba teve um filho. E esse filho não foi adiante. E eu percebo que Deus ali estava trabalhando nessa morte do filho de Davi. Deus estava trabalhando no coração dele. E se você perceber na palavra de Deus, a partir do momento que Davi perdeu o seu filho, ele mudou a vida dele. Ele foi transformado. Logo depois, Natã apareceu na vida dele, falou com ele e ele foi transformado. Então, meus irmãos, Deus ele trabalha. E a gente precisa perceber. Então, nós precisamos entender que, mesmo quando as coisas estão desmoronando sobre a sua vida, Deus não esqueceu de você. Amém por isso? Ele não se esquece de nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E por fim, outra pergunta que eu quero perguntar. Você está permitindo que Deus molde a sua vida? Esse é que é o grande problema. Fiz várias perguntas, mas para mim essa aqui é a mais difícil. Você já reparou quanto nós somos carrancudo, irmão? Problemático. Pessoas difíceis. Quantas vezes, irmã Laine, você já chamou a atenção do seu filho não muda? Quantas vezes pastores orientam ovelhas e nada muda? Quantas vezes pastores ouvem a voz de Deus, ouvem a voz dos líderes e não mudam? Quantos de nós não mudamos, irmãos? O que diz lá no versículo 6? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Ah, irmãos.
Ele faz, irmãos. Ele pode. Mas o problema é que muitas coisas não acontecem na vida da gente. Você sabe por quê? Posso ouvir de uma voz bem alta? Porque o meu coração é duro. A gente não permite ser mudado. A gente não permite ser transformado. Ah, eu sou desse jeito e pronto. Eu tenho as minhas dores e pronto. Eu tenho meus traumas e pronto. Ah, minha natureza é assim e pronto. Eu sou desse jeito e pronto. Nada faz mudar. Então, que tipo de crente nós somos, irmãos? Se a gente não deixa o oleiro trabalhar em nossas vidas. Que tipo de conversão eu tive? Porque eu não permito Deus me transformar. Por quê? Por que que muitas vezes a gente cansa de falar? A gente clama, a gente suplica, a gente ora e nada acontece. É porque, irmão, a nossa geração, desde lá de Adão, parece que ainda não encontrou o último Adão. Parece que não encontrou. Parece que não nasceu de novo. Parece que a gente vive uma farsa. Parece que a gente vive ritual, religião, que nada muda. Só tem desculpas. Aí Deus vem e usa essa metáfora para mostrar que Ele tem o poder sobre o destino do seu povo. Que Ele quer mudar o seu povo. Que Ele quer transformar o seu povo. Que Ele quer refazer o seu povo. Mudar o coração, irmãos. Mudar a nossa mente. Eu entendo, irmãos, que quando Jeremias entrou na casa do oleiro, ele refazendo aquele vaso de barro, de repente aquele vaso desmoronou. Aquilo não era porque Deus queria destruir, mas muito pelo contrário. Aquilo ali, Deus estava mostrando para ele que ele queria transformar o povo de Israel. E a palavra de Deus para nós esta noite, irmãos, Deus quer nos transformar. Deus quer mudar as nossas vidas. Deus quer mudar o nosso interior. Deus quer mudar a nossa mente. Porque muitas vezes, irmãos, a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. O povo foi para a Babilônia, não foi à toa. Muitas vezes nós passamos por processos, irmãos, difíceis. E a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. O povo foi para a Babilônia, irmãos, mas não foi de um mero para Deus, porque Deus queria destruí-los ali naquele lugar, muito pelo contrário. Deus queria falar no corações deles ali na Babilônia. Se você prestar atenção na história, Deus queria usar aquele povo na Babilônia. Deus mudou a rota. E assim é conosco também, meus irmãos. Deus quer nos transformar. E eu quero terminar minha mensagem aqui esta noite. Não endureça o seu coração. Não resista a Deus, às mudanças que Ele quer fazer na sua vida. Pega isso para você essa noite. Deus está trabalhando na sua vida. Ele vai continuar. Tenha um coração sensível a ouvir a voz do Senhor. Perceba que Deus está no controle da sua vida. Não perca essa percepção. E deixa Ele ser exaltado através de você. Amém por isso? Então vamos ficar de pé. Se você está passando por um momento difícil, irmão, mude a sua forma de pensar. Talvez o seu pensamento, as suas atitudes não estão de acordo
com aquilo que Deus quer para você. Deixa Deus falar com você. Seja sensível a ouvir a voz do Senhor. Se você está com a sua vida tudo tranquilo, não esqueça do Senhor. Coloca a sua vida diante do Senhor nesse momento. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Coloca a sua vida diante do Senhor. Quebra minha vida Talvez criou-se dentro de você tantas coisas. e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu queria... irmão, reflita. Como é que está a sua vida? Sabe, coloca a sua personalidade. Coloca o seu caráter. Coloca a sua natureza. Coloca o seu emocional na presença do Senhor. Creia que Deus está trabalhando sobre a sua vida. Eu quero que você saia daqui esta noite. Quero convidar a você a se refazer. Se refazer. Deus, mude o meu coração. Mude a minha estrutura. Você sabe quem é você. Você reconhece, você sabe. Você sabe as suas fraquezas. Você sabe aquilo que você precisa mudar. Você não é ingênuo. Eu quero tocar lá no seu calcanhar de Aquiles. Eu quero mostrar para você quem é você. Entenda que você é dependente de Deus. O tempo todo. Você não é perfeito e nunca será. Você não é autossuficiente. Você precisa ser moldado por Deus todos os dias. Você precisa ser refeito por Deus todos os dias. Se você é fraco, Deus quer te fazer forte, irmão. Se você é inseguro, Deus quer te fazer uma pessoa segura. Se você não tem confiança em você, Deus quer te fazer confiante. Se você não tem fé, Deus quer te fazer uma pessoa que tenha fé. Se você é um viciado, Deus quer te libertar. Se você tem um coração duro, Deus quer quebrantar o seu coração. Se você tem um outro ídolo, um outro Deus, Deus está te dando a oportunidade de você voltar para Ele. Se você tem um trauma na sua infância, Deus quer te restaurar.
Se você tem medos, pânico, Deus quer te curar, irmão. Deus quer te libertar disso. Então coloque a sua vida nas mãos do oleiro. Coloca as mãos, o oleiro está aqui. Você é imperfeito. Deixa Ele te refazer. Refaça. Declare isso para o Senhor. Refaça, Senhor. Refaça a minha vida. Quebra todas as minhas estruturas mundanas. E faça de novo. Faça de novo. Faça de novo. Oh, Senhor. Renova-me. Transforma-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Aleluia. Transforma-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo o que há dentro de mim, as parcelas, Senhor, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo o que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Abraça seu irmão. Porque tudo que há dentro de mim Ministra sobre a vida dele, irmão. necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia. Necessita mais de ti. Diga aí para o seu irmão, continue firme, querido. Continue firme, deixa Deus trabalhar sobre a sua vida. Abençoa o seu irmão. Diga para ele, Deus está no controle. Não desista.
Deus tem algo maravilhoso para todos nós. Aleluia. Amém, queridos. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.